tarde a todas as pessoas presentes, para mais essa sessão do nosso ciclo de palestras, né? Hoje nós temos o prazer de receber o Rogério Mugnani, que é professor da USP, da ECA, da USP. O Rogério veio ao IESP hoje, né? Uma viagem de bate e volta. Agradecemos muito o Rogério para fazer essa apresentação intitulada A Relação entre Produção e Impacto da e na Pesquisa Nacional. Na verdade, algumas semanas, meses atrás, Fabiano e eu conversando, tivemos essa ideia de convidar o Rogério, né, para fazer essa palestra hoje aqui no IESP, porque o Rogério tem um conhecimento muito vasto, uma pesquisa muito interessante, né, sobre cienciometria, bibliometria, avaliação também, né, uma tentativa, eu acho, das mais lúcidas, né, no contexto brasileiro hoje, de, a partir de um trabalho muito minucioso, né, de dados, propor também questões importantes para a política científica nacional, né, propostas de avaliação, às vezes mais plurais, alternativas, né, então, uma série de questões que tem a ver com indicadores, avaliações, revistas, produção, que obviamente estão no centro da nossa agenda, né, estratégica, estão no centro da política científica, das avaliações nacionais, e muitas vezes nós falamos isso, vivemos isso, discutimos isso, sem muitos subsídios, né, de pesquisas empíricas que estão lidando com essas questões de maneira sistemática. E é isso que o Rogério faz, por isso que convidamos ele. O Rogério, além de ser professor da USP, teve uma inserção importante no Cielo, né? Foi uma pessoa importante para montar toda a parte de bibliometria do Cielo. Acho que trabalhou no BIREME também, né, Rogério? Charles certamente o conhece de lá. Então, essa iniciativa, né, que tivemos assim, um pouco pelo interesse da Dados e o Fabiano pela Ampox, após haver participado com o Rogério de um fórum, né, de ciências sociais em Brasília, no CNPq, de trazer o Rogério, então, para ele poder apresentar a pesquisa dele, que é muito conhecida, às vezes nos fóruns especializados ou fora das ciências sociais, mas acho que essa ponte para a gente é interessante. E, então, sem mais delongas, agradecer, né, ao Rogério pela presença, e a gente combinou mais ou menos que ele vai falar ao redor de 40 minutos, a gente tem 1 hora para discussão, porque temos um teto de 4 horas, que temos aula aqui, né? Então, essa é a dinâmica. Obrigado, Rogério. Eu que agradeço, Breno. Boa tarde a todos. Como o Breno já introduziu, eu, falando só um pouquinho da minha trajetória, né, acadêmica, eu fiz estatística na graduação e conheci um pesquisador francês que me falou de estatística textual e acabei descobrindo alguns pesquisadores da área de biblioteconomia, né? Biblioteconomia é a ciência da informação também, né, hoje em dia. Então, a ciência da informação olha a informação não só na biblioteca, mas nas bases de dados e se preocupa com o uso, com o contexto de uso da informação, né? E eu entrei nesse tema lendo sobre discussões sobre indicadores de ciência e tecnologia, quase fiz o doutorado no Departamento de Política Científica, na Unicamp também, mas trabalhava na Cielo, fiz o doutorado trabalhando, acabei ficando na ciência da informação, onde eu fiz o mestrado também. E lendo sobre o tema, eu comecei a olhar tudo que dizia respeito a indicadores e naquela época, isso já durante o doutorado, né? Durante o doutorado eu tinha uma desconfiança, né, que existia um uso bem, algum uso do fator de impacto, né, para avaliação de produção científica no Brasil, né? Só que a gente não tinha naquela época um documento de área. O documento de área não tinha a visibilidade que ele tem hoje, na verdade, né? Então, no primeiro triênio, quando a avaliação da CAPES ganha esse caráter mais objetivo, que é 98 a 2000, a gente tinha algumas áreas que tinham documento de área, eu tenho hoje esses documentos, né, consegui da CAPES,
E os documentos de área tinham meia página de Word, falava que Internacional era a revista que tinha fator de impacto tal, né? E eu sei que naquela época era difícil entender que tipo de indicador era usado, de fato, para alguma avaliação, né? E aí, depois que eu terminei, eu acabei fazendo a tese comparando revistas que eram Cielo e revistas que eram Cielo e Web of Science, né, revistas brasileiras nessas duas condições, né? E a minha questão era, existe um impacto nacional, né? Existe um impacto da produção brasileira. Então, a Cielo nessa época tinha, eu acho que umas 15 revistas, ali no ano 2003 já tinha um pouco mais, né? Começou com só que as revistas mais tradicionais, que foram as que deram início, a Dados estava entre elas, né? Acho que era a de Ciências Sociais, acho que era a única, né? Única das Ciências Sociais. Então, as revistas que permitiam uma análise de citação eram essas mais antigas. Então, eu acabei com 2 conjuntos de 6 revistas. Nessa época, a gente comprou dados da Web of Science, da Thomson, né, na época. Eram caríssimos os dados, né? A gente comprou as citações, a gente comprou a informação sobre os artigos que citavam as revistas nacionais, em torno de 100 revistas. Então, tinha revistas ali que estavam na Cielo e algumas que não estavam ainda, né? E aí, nisso, eu vi que existiam revistas que o impacto era totalmente nacional, né? A área de saúde pública era uma, né? A Caderno de Saúde Pública, a revista de saúde pública. E aí, comecei uma discussão sobre critério de avaliação e comecei a olhar o Qualis, né? E analisar o Qualis muito de perto, né? E aí eu terminei o doutorado em 2006, entrei na USP em 2009, por acaso entrei no curso de Gestão de Políticas Públicas na USP, né? Apesar de não atuar tanto na área de políticas públicas, e depois fui para a Ciência da Informação, onde eu estou desde 2014, e desenvolvi aí um projeto de pesquisa numa modalidade da FAPESP que chama Jovens Pesquisadores, né? É um projeto bem interessante esse, porque ele não sei se a FAPERJ tem algo parecido, ele provê um enxoval para alguém que ainda não se inseriu na universidade. Então, só que quem já está na universidade, você tem, na verdade, o jovem pesquisador em centros emergentes, né? Então, visa ampliar ou criar uma nova linha de pesquisa em determinada universidade que não tem aquela linha, né? Então, esse projeto eu acabei dando bastante palestra nas áreas, né? Como nesse fórum que a gente se encontrou, né? E todo esse processo vem de um histórico aí do desenvolvimento da bibliometria, né? Que inicialmente é o esforço de alguns dos documentalistas, né? Pesquisadores das áreas que passavam a se dedicar à literatura da área, né? Naquela época, muito focado em otimizar o gasto com assinatura de revista, né? Definir quais eram as revistas principais. Então, a gente tem aí 3 leis, né? Lei de Lotka, Bradford e Zipf, que são leis que são baseadas naquela lei de Pareto, né? Que analisa a dispersão na verdade, da concentração de renda, né, na sociedade, e essas leis vão olhar a concentração ou a dispersão, Lotka do ponto de vista de autoria, Zipf do ponto de vista do conteúdo dos artigos, contando palavras, né, e vendo termos mais frequentes, e a de Bradford que vai olhar as revistas onde aquele determinado assunto se concentra mais, né? Então, essas leis mostravam que 20% das revistas ou dos autores detinham 80% da produção, né? Então, o restante dos 80% dos autores ou das revistas é que publicavam 20% da produção só. Então, essa concentração fez com que se pudesse pensar em qual era a revista ou qual era o autor mais importante naquele assunto, né? E foi usando essa ideia que, na década de 50, o Eugene Garfield, faleceu até esse ano, esse pesquisador americano, criou
na verdade, se baseou em outros estudos de citação e criou o Science Citation Index, que é um banco de dados cuja interface é a Web of Science, né? E a proposta de Garfield era principalmente facilitar a recuperação da informação. Então, o grande lance do Science Citation Index era acessar, considerando que 2 artigos, né, ligados pela citação normalmente têm uma aderência temática, né, muitas vezes é interessante saber quem citou aquele artigo e que tipo de uso ele fez daquele texto, né, daquele artigo. Então, nesse rumo, ele selecionou uma quantidade de revistas para montar, inspirado pela lei de Bradford, né, quais são as revistas importantes de cada área, e montou uma base de dados, esse sistema, né, de informação de todas as áreas e olhando para a literatura mundial, né? E depois de um tempo, isso foi na década de 50, na década de 60, esses índices de citação estão criados, né? E na década de 70, né, em 76, publica-se a primeira vez o Journal Citation Reports, né, que é o que publica o fator de impacto, né? Então, esse é um marco, porque é uma época que o uso de indicadores em ciência e tecnologia em geral se espalhou, né? A ideia do pós-guerra, de utilidade da ciência e medir potencial científico, né? E desenvolvimento das áreas através de indicadores. Vem essa lista de revistas mundiais, né, uma lista bastante compreensiva do ponto de vista numérico, mas que deixava, por exemplo, a língua portuguesa de fora totalmente, né? Então, no ano 2000, 2002, 40% das revistas da Web of Science eram americanas, né? A gente tinha cerca de 20, 25 revistas brasileiras. A Dados é dessa época também no JCR, né? Vocês têm ideia de quando que a Dados entrou? Desde 82 já está no JCR. Então, do ano 2000 para o ano 2006 não aumentou muito. Em 2009 que a Web of Science abre como uma reação a criação da Scopus, né, com uma abrangência maior, e abre para mais revistas entrarem, né? E aí, nesse contexto, é que a gente entra numa outra fase, né, de que acaba havendo um uso para história e sociologia da ciência, né? Então, tinha mais um. Então, os historiadores, sociólogos da ciência percebem que parte da informação que eles obtinham com base em questionário, com survey, era feito pelos bibliotecários, né? Ou pelos documentalistas, né? Então, na catalogação da produção científica existe, né, uma análise de conteúdo, né? Tanto que a gente tem sistemas de informação em escala mundial, como o MESH das áreas da saúde, né, o Instituto Nacional de Saúde americano, ele usa o MESH, que é um tesaurus, né? Essa é uma linguagem bem da biblioteconomia, né? Você tem uma hierarquia de temas e termos que vão sendo alocados dentro dessa árvore hierárquica, né? Então, as revistas que estão no Medline, que é uma base mundial de saúde, elas são todas indexadas por bibliotecários, todos os artigos, artigo a artigo, né? Então, dá para fazer buscas muito precisas usando os descritores, né? E como é hierárquico, dá para todo esse ramo de um assunto ele vai sendo codificado e você tem códigos mais específicos e mais gerais. Então, estando num tema mais específico, você consegue pegar toda a produção naquele assunto mais geral.
que está esse termo, né? Então, surgiram diversas bases de dados mais precisas do ponto de vista da recuperação da informação, né? E uma outra iniciativa, acho que é a única outra, é na área de energia nuclear. Existe também um vocabulário controlado, né? Que é como a gente chama, né? Esse que passa pelo trabalho dos indexadores, né? E quem não está nessas áreas tem que fazer a coisa usando palavra-chave de autor, só que muitas vezes usando a classificação que a base de dados deu para a revista. Então, você vai estudar ciências sociais, por exemplo, os dados que eu uso duas classificações, as categorias da Web of Science. Existe uma categoria mais abrangente que a Thomson usou num produto que chamava Essential Science Indicators e hoje chama Insights, né? Então, eles agruparam as 250 áreas da Web of Science, em torno de 250, em 22. São 22 áreas sem humanas. Então, o que eu faço é criar uma área de humanas e trabalho com 23 áreas. Uma área muito abrangente, com base na classificação que a revista recebe da base. Então, ciências sociais tem enfermagem, saúde pública, tudo ali. Então, fica meio complicado, né? Então, claro, se você vê um ranking de citação nessa área, o que vai estar lá no topo das revistas brasileiras vai ser Caderno de Saúde Pública, e as de sociais, outras vão ficar um pouco atrás. Você ia perguntar alguma coisa? Sim, essa classificação que você está falando é uma classificação temática por palavra-chave? Não. Essa é a classificação que a maioria das áreas tem que utilizar, que é essa classificação que as revistas recebem, né? Só a área da saúde e energia nuclear que tem um vocabulário controlado, né? Então, a Web of Science vai ter as palavras-chave do autor. O autor mesmo que cria, né? Nós não temos um vocabulário. Que é aquilo que vai ali embaixo do resumo. Não temos. Então, a grande limitação temática dessas bases, e que faz a área de biblioteconomia olhar desconfiando dessas bases de dados, é a dificuldade de organização da informação, né? Um vocabulário também não, porque eu vejo muitos artigos publicados em economia que eles põem já numa nomenclatura básica lá, mas não tem, né? Talvez não não num vocabulário controlado de uma iniciativa mundial, né? Online, talvez. Nos Estados Unidos tem assim, label market, tem outra coisa que é, Você não pode escolher qualquer keyword, não é isso? Não sei, mas isso é mas tem revista que faz isso, né? Tem revista que você tem que buscar ali, né? Você tem que buscar os escritores ali. Então, na biblioteconomia existe essa diferenciação entre palavra-chave e de escritor, né? Palavra-chave é a do autor, né? Então, muito dos indicadores vão ter que lidar com essa informação que a gente tem fácil, né? E nessa grande escala, que é o Web of Science, né? Então, quando se fala em indicador bibliométrico, é Web of Science, é fator de impacto, e é isso que a gente... esse é o uso que você vê nas diversas áreas, né? Então, foi considerando esse contexto, né, e esse último, na década de 70, 80, a política científica fazendo uso de tudo isso nos outros países, os autores que atuam na área aí, no exterior, eles vão falar o seguinte: olha, é a facilidade de contar com uma lista mundial anual que explica o uso acrítico desse tipo de indicador, né? Então, nesse contexto, né, a gente tem aí algumas especialidades de análise, né, quantitativa de produção científica ou dos indicadores de ciência e tecnologia em geral, né? Então, a bibliometria ela vai estar focada na produção científica, enquanto que a sintometria vai abordar outros aspectos do sistema de ciência e tecnologia, sejam indicadores de insumo de resultado, né? A sintometria vai estar num aspecto mais amplo, e a gente tem aí informetria e webometria, que são termos, hoje a gente tem a altimetria também, né? Que vai abranger um contexto muito mais amplo, incluindo aí as redes sociais, o impacto da ciência nessas mídias, etc., né? Então, são especialidades de análise, né, que a gente diz que
que foram se formando aí. E aí, com tudo isso, eu entrei nessa avaliação do modelo atual, né? O Qualis, né? O Qualis a gente não tem uma... No Qualis, a gente vê que a gente não tem uma avaliação de produção científica, de fato, né? A gente tem uma classificação de revistas, né? Então, a produção científica, de fato, não é avaliada. A gente não tem uma avaliação dos artigos dos programas. A gente classifica programas com base em onde eles citaram. E, na maioria das vezes, principalmente nas áreas, nas hard science, né, a gente tem aí uma dependência estritamente do fator de impacto, né? Então, usar esse indicador para avaliação da produção científica brasileira é uma questão de fazer a pesquisa no lugar errado, né? Você vai fazer uma pesquisa de opinião e vai onde não está o público de interesse, né? Então, se quer saber se a pesquisa brasileira é importante, é questionável você fazer isso indo a uma base de dados que tem 40% ou mais de revistas americanas e não tem uma fonte mais compreensiva que abranja a produção brasileira, né? Então, é uma questão de audiência potencial, né? Como indicam alguns autores, né? Então, a nossa avaliação ela é baseada em produtividade, onde você publica, né? E isso faz com que áreas que tenham um caráter mais local, que vão publicar em revistas nacionais, tenham que, pelo fato dessas revistas terem uma menor pontuação, você tem uma necessidade de publicar mais nas revistas nacionais. Então, ou a área se vira bem com o fator de impacto e publica nessas revistas e se baseia nisso para selecionar as revistas onde vai publicar, ou a área tem diversas revistas nacionais e importantes e essas revistas nacionais não vão pontuar da mesma maneira. Então, você infla esse sistema, sobrecarrega, né, com produtivismo, com fatiamento do resultado da pesquisa, né? O objetivo é pontuar mais, quanto mais é melhor para pontuar, e tudo isso tem uma sobrecarga aí no sistema, né? Olhando os documentos de área, de todas as áreas, né, a gente vê 3 tipos de critério para a classificação das revistas: indicadores de citação, indexação em bases e características das revistas. Então, o fator de impacto é o mais usado, usa-se também índice H, no CIMAGO, da Scopus, que é o que o grupo CIMAGO usa, né, é a Scopus, o Google Acadêmico, e tem área que vai fazer como a computação faz uma mescla para determinada revista ou evento também, eles fazem isso para os eventos também, eles fazem uma contagem de citação no Google Acadêmico, mescla isso com o índice H no CIMAGO e o fator de impacto. Eles montam um indicador composto para a classificação das revistas e dos eventos, né? Então, as áreas que podem contar com um indicador de citação vão fazer isso. Então, na nossa área de comunicação, era Ciências Sociais Aplicadas 1, nossa área de avaliação, agora é Comunicação e Informação, que é Comunicação, Ciência da Informação e Museologia, né? Essa é uma grande área separada? É uma grande área com essas 3 sub-áreas, né? Então, a nossa situação é a seguinte: esse é o caminho de todas as áreas, né? Se a gente vai para uma área de direito, de música, elas não têm revistas indexadas nas bases. Então, elas vão, na verdade, propor critérios que são as exigências que as bases fazem para a revista entrar, né? Então, o objetivo é esse, né? O grande objetivo é a revista ser indexada. Então, uma área que não tem a revista indexada vai preparar as revistas. Então, na verdade, os critérios, vários deles são
inverificáveis por uma comissão de qualis. Então, na nossa área, a gente tinha 1.800 revistas para classificar no qualis, 1.200 não eram indexadas. E quando a gente olha essas características exigidas pelas áreas, tem área que vai dizer o seguinte, para a revista ser A1, uma área que não tem revista indexada, né? A questão da endogenia vai dizer, olha, para a revista ser A1, ela precisa publicar 75% dos artigos têm que ser publicados por pelo menos 5 instituições diferentes daquela que publica o artigo. Então, que publica a revista, né? Então, você força que a maior parte da produção esteja seja de autores de outras instituições. Legal. Isso eu fazia na Cielo. Eu preparava os dados para a reunião do comitê, tinha lá a endogenia e tinha lá o percentual, né? Qual era o percentual na própria instituição, no Estado e no país. Então, existia ali uma exigência quanto a essa, que a revista fosse utilizada por pesquisadores de outras instituições, estados e países. Então, mas como verificar isso numa comissão de avaliação? Não é possível. Como fazer isso com 200 já fica complicado, porque como vai se fazer isso? Vai se fazer isso entrando no sumário. Uma comissão não pode fazer muito mais do que isso. E a minha primeira participação na comissão foi na última trienal, e aí muito do trabalho tinha a ver com o que eu fazia para a pesquisa, né? Então, agora na quadrienal eu já fui muito mais, já me usaram muito mais para processar os dados e facilitou muito a vida puxando a informação das bases de dados, né? E o outro critério, indexação em bases de dados, né? Se a revista está indexada, teve área que chegou a falar o seguinte, se tiver em 4 bases, é de tal nível, se tiver em 3, um nível abaixo, é a quantificação da quantidade de bases de dados, né? Isso com aquela ideia de que quanto mais visibilidade para a revista, melhor. Melhor, e tem essa visibilidade mesmo? Acontece essa visibilidade porque eu publiquei numa revista que está numa base de dados? Né? Então, tudo isso é questionável, né? E tinha um caso interessante triste, né, da base Pascal. A base Pascal eu usei no mestrado, né? Base francesa, nas áreas sociais, ela é bastante conhecida. E tinha área que pontuava se a revista estava indexada na Pascal. E no evento de bibliometria, que tem o principal internacional, sempre vai uma brasileira, uma carioca, que mora na França e trabalha na base Pascal. E eu sempre encontro com ela no evento, né? E a gente estava olhando todas as bases, a gente pegou todas as bases mencionadas para a composição de critério do Qualis e foi ver qual era a exigência que a base fazia para a revista entrar lá, para ver que critério, se era critério de qualidade, né? E quando eu falei com ela sobre a base Pascal, ela falou assim, não, a base Pascal não usa nenhum desses critérios. O interesse da Pascal é cobrir temáticas que não são cobertas ainda. Então, você tem uma revista num tema mais específico que ainda não está lá, a Pascal não vai querer ficar replicando muitas revistas no mesmo tema, né? Então, não tinha nada a ver com critério de qualidade. E a gente, aqui falando assim, se publicar lá, você está bem, né? Porque tem áreas que não vão contar com indicador, que é o nosso caso. A gente hoje, A1 a revista está na Web of Science. A 2 é Cielo e Scopus. Então, agora a gente tem um A1 que tem revistas, as principais da área, o Journal da Sociedade Americana de Ciência da Informação, algumas outras internacionais e as nacionais que foram indexadas. E elas são totalmente diferentes. Muito diferentes essas revistas. Então, a gente tem um A1 que precisa ser separado, né? E qual é a tendência?
pegar e olhar o fator de impacto. Só que você tem o fator de impacto das internacionais vai ser, sei lá, 2, 3, e as nacionais não vão chegar no 0,3 da área de ciência da informação. Por quê? Porque a área não publica, a maior parte da área não publica nas revistas internacionais. Então, elas publicam nas revistas, as revistas nacionais indexadas na Web of Science são aquelas que têm aquela fila gigantesca para publicar, que acaba, os editores ficam lá tendo que lidar com toda essa avalanche de submissão que acaba acontecendo com elas, né? E o indicador de citação, ele vai ser mais utilizado nas áreas, eu vou pular aqui, ó, daqui a pouco eu volto ali. Então, essas áreas, ó, a gente classificou os critérios utilizados para A1, A2 e B1, né, das áreas, e essas áreas, como as de biológicas, ó, 100% das áreas, da grande área de biológicas, vai se virar com fator de impacto, né? O mesmo acontece com engenharia, exatas e da terra, 80% das áreas, uma área só que não vai fazer uso, saúde a gente vê uma diminuição, e vem agrárias e multidisciplinar, né? Então, eles usam algum indicador de citação, né? Voltando, a gente tem um movimento em diversos países. Então, a gente vê que o Cielo foi criado em 98, a gente tem o correspondente chinês, mas não com a mesma abrangência, né, que o Cielo acaba sendo Iberoamérica, né, hoje, né, mais América Latina, na verdade. E aí vem o japonês, mundo islâmico e Coreia, né? Então, todos esses foram, a gente vê que os últimos são mais recentes, né? Então, existem alguns países que chegaram a conceber um índice de citação para poder, não necessariamente avaliar a produção científica, né? Tem que sempre lembrar, né? A proposta da Web of Science foi acessar informação, né? O Garfield sempre falava, né? Que a ideia não era contar citação e avaliar um programa de pós-graduação via... Exatamente. É por isso, assim, que eu comecei dando palestra e participando de disciplina de outras áreas, de medicina. Eu comecei a ver que me chamavam para falar de indicadores, e na pós-graduação eu comecei a ver que existia uma necessidade dos alunos começarem a se inteirar sobre isso desde o início. Tanto que hoje a gente tem uma disciplina de comunicação científica na nossa pós-graduação, mas hoje eu dou uma aula de estratégia de comunicação científica na disciplina de metodologia. Eu estava até falando para o Breno agora, no almoço, né? Quantos pós-graduandos não vão ler as instruções aos autores de uma revista depois do manuscrito pronto, né? Já foi aquele parto terminar a tese, depois transformar a tese em artigo. Aí, quando o manuscrito está pronto, vai ver a instrução aos autores e ver que o artigo não cabe naquela revista, né? Então, existem diversos... outra questão que uma vez me surpreendeu entre os alunos da medicina, né? Eu estou num slide falando de projeto de pesquisa, de agências de fomento, a aula parou aí. Falando sobre edital, falando sobre projeto, características dos projetos. Então, eu vi que existia uma demanda muito grande de saber a trilha, né? E no meio dessa trilha tem qualis, não dá para não considerar, né, o qualis da área, ainda, né? Não dá para deixar isso de lado. E essa demanda é a demanda dos alunos, muitas vezes, e os indicadores, eles acabam sendo também uma importante via para a recuperação da informação, e os índices de
né? Então, muitas dessas iniciativas foi visando o acesso, a disponibilidade da informação, né? Reunir numa mesma base de dados uma literatura mais compreensiva daquele assunto, né? Então, esses são... Nota aí o viés de idioma, né? São todos países que não têm nada com inglês, que vai haver sempre uma dificuldade de inserção na literatura em língua inglesa, né? Aí a gente tem na Europa do Leste algumas iniciativas, não de incitação, mas no contexto da avaliação, maneiras de fazer avaliação de revistas nacionais, uma preocupação muito grande com isso, né? A Espanha, quer dizer, todos esses, a preocupação, na verdade, está mais voltada para as revistas de ciências sociais e humanas, né? Essas iniciativas não são para todas as áreas. E o último item ali é esse ERI Plus, né? Ele é um índice, na verdade, que vai reunir revistas de ciências sociais e humanas, principalmente, mas não só. Hoje é aberto para o mundo inteiro e eles buscam calcular alguns indicadores, né? Uma coisa interessante que tinha nos critérios deles, né? Eles calculam alguns indicadores de citação e eles tinham uma classificação que era internacional 1 e 2. Um deles era um impacto internacional em países da mesma língua e o outro mais alto era quanto extrapolava o próprio idioma, né? Então, eles vão olhando as revistas e vendo o impacto, a extensão desse impacto, né? Então, o interessante dessas iniciativas, que a gente vai vendo que as pessoas, considerando aquele histórico da bibliometria, né, o que os avaliadores, que são os pesquisadores da área, acabam fazendo é indo fazer o trabalho do documentalista lá do início do século passado, né? Ele vai cuidar e acompanhar a literatura da própria área, né? Então, a gente tem na biblioteconomia profissionais que foram atuar nas diversas áreas, né, e se especializaram. Tem gente que, eu já soube de bibliotecário que fez medicina, né, que trabalha na medicina e começa a lidar com a literatura, que vai se especializar. E assim, pós-graduação lato sensu, muitos fazem na área onde eles atuam, né? Mas o pesquisador que tem que lidar com a avaliação tende a voltar a trabalhar com a literatura e olhar com mais cuidado, né? Quem trabalha com avaliação, os editores acabam monitorando de alguma maneira, mas o que falta sempre? Falta ferramenta para isso, né? Falta sistema de informação que facilite isso, né? Então, a gente tem o outro cenário, né, das áreas que não usam estritamente indicador. Então, quanto mais escuro, aí mais difícil é a avaliação e mais duvidosa também. Então, o que está em preto ali são as áreas que vão depender de características das revistas. As áreas que vão atuar como se fossem as bases de dados selecionando revista. E criando esses critérios mais mirabolantes, né? Esses que são incalculáveis, né? Para uma comissão, com uma grande quantidade de informação, né? Então, é altamente questionável, né? Tudo isso, né? Você cantar o cara que chega lá na capa, é só a minha revista. Não, eu participei de uma classificação de revista na sociologia, é uma loucura. Não tem, o critério é esse que você falou, está em quantas bases. No máximo, isso tem. E tem essa coisa que ele falou, da política, as pessoas que vão empurrar suas. É uma loucura. Agora, a questão do número, eu não sei o que foi, né? Porque tem bases que são mais difíceis. Vai ter base com acesso a isso. Isso aí. Tem base que é o Google, né? Tem base que é o Google. É isso aí. Então, é uma outra questão, né? Quem nessas áreas tem conhece os meandros da coisa, né? Para dizer o seguinte. E por exemplo, a Web of Science. Que critério a Web of Science aplica? Quem audita essa avaliação, né? E a ciência toda está
muitos países dependem desses indicadores, né? E a gente na Cielo, quando eram poucas revistas na Web of Science, a gente acompanhou muitos editores, né? Tinha editor que levava um relatório de citação, a gente olhava as citações, comprando esses dados da Web of Science, a gente olhava as revistas que já tinham bastante citação, mas não estavam indexadas, né? Aí esses editores iam com um relatóriozinho lá para Filadélfia, para falar, por que eu não estou indexado, né? Então, é uma situação que bastante duvidosa, né? Então a gente tem uma cadeia aí de avaliação, que os artigos são avaliados por periódicos por bases de dados e os programas de pós-graduação pela política científica, né? Então a gente vê que isso aí só se afirma, né? Se estabeleceu de uma maneira que não tem muita saída, né? A gente tem a questão do fator de impacto, olhar as citações de artigos de 1 e 2 anos de idade só. Então, diz um pesquisador canadense que fala muito sobre a história de todo o impacto no mundo editorial da criação do Science Citation Index, né? Que quando criou o Science Citation Index, ele era muito menor, obviamente, tinha uma questão de limitação computacional, financeira, né? As revistas não eram eletrônicas nessa época, né? Então, uma revista ela ia ter que as informações bibliográficas da revista, que não era, claro que não era o texto completo, né? Como a gente está acostumado hoje, com tudo online em texto completo, né? Era um registro bibliográfico de cada artigo, né? Existiam diversas restrições e uma restrição foi se basear nas citações que os artigos receberam no ano seguinte ao ano de publicação e no posterior. Essa janela de citação de 2 anos. E isso existia um argumento, olhando uma curva de citação que a gente vai ver que existe um pico ali, normalmente lá para o 3º ano. Então, nas áreas duras, né, isso vai ser menos problemático do que nas ciências sociais e humanas, né? Então, essa janela de citação é foco de muita crítica, né? Eles têm lá o de 5 anos também, mas para algumas áreas isso ainda não é suficiente, né? Então, a gente olhando Não, é o Jangá, é o Jean-Claude Guédon. Ele andou pelo Brasil algumas vezes. Então, aqui, no JCR, quando a gente está lá vendo a lista das revistas e o respectivo fator de impacto em cada ano, se você entra na revista, você vai ver os dados da revista que estão por trás do indicador, né? Então, a gente tem ali esse é o fator de impacto de 2008, né? Então, a gente vê que os artigos de 2008 receberam no mesmo ano, né, 46 citações. A revista sendo citada, os artigos nesse ano, isso. E os artigos de 1 e 2 anos de idade, 2007 e 2006, que foram os artigos publicados nos 2 anos anteriores, e o quanto eles foram citados em 2008. Então, essa revista realmente, no 2º ano anterior, nos artigos de 2 anos de idade, a gente tem aí o pico das citações. Mas isso não acontece com muitas revistas, né? E se a gente for ver também, essas citações nos 2 anos, elas vão ser um percentual baixo, né, em relação ao total de citações que a revista recebe, né? Então, esse indicador ele vai olhar para o impacto recente da pesquisa, né? Áreas que têm uma obsolescência menor, ou seja, que a literatura segue sendo citada por mais tempo, acabam sendo prejudicadas, né? Então, tem aí a janela de citação. Então, o que eu tenho feito é pegar a produção brasileira na Web of Science e na Cielo e criar indicadores considerando essa fonte mais
representativa, né? Só que quando a gente olha os artigos dos brasileiros, é importante a gente lembrar, né, que existe uma outra fonte de informação, que são as referências bibliográficas deles, né? Então, em 15 anos, a gente teve 400 mil artigos nessas duas bases, 250 mil é na Web of Science, 150 mil já tem na Cielo, né? E 10,7 milhões de referências a revistas, né? Tirando livro, tese, etc. Então, essa fonte de informação, que são as referências, elas vão falar das revistas que são Cielo e Web of Science, onde os brasileiros publicaram, né? que é onde estão os artigos, mas elas vão falar das revistas onde eles não publicaram, mas citaram, e das que não estão indexadas também. Então, revistas brasileiras que não são ainda Cielo, e nem Web of Science, vão aparecer nas referências bibliográficas. Então, a ideia é observar não só a importância da revista com base na citação, né? Mas observar quais são as revistas nacionais que vêm sendo usadas, né? E adiantar um pouquinho aquele processo. A revista tem que atender critérios para entrar na base de dados, para ter indicador. Se a revista não está na Web of Science, na Scopus, na Cielo, o único jeito de ver citação dessa revista eu estou falando de bases compreensivas que pegam todas as áreas, né? É no Google Acadêmico. E o Google Acadêmico, várias áreas vêm usando, mas o Google Acadêmico também está cheio de problema, né? Por exemplo, um artigo que é citado por uma revista Cielo, normalmente no Google Acadêmico ele ganha 2 citações, porque vai ganhar do registro em inglês e em português. A pagininha onde tem o resumo, vai duplicar. Duplicadas aí, porque também Cielo e a base de língua tem dados por então, eu na verdade, como eu pego os artigos e as referências, eu estou olhando só para o passado. Tá? Então, eu estou olhando o que eu chamo de, em azul, consumo de informação. Então, o que é importante para os artigos brasileiros? O que eles citaram, o que está nas referências dele. Esse é o sentido retrospectivo de análise de citação, que em inglês vamos chamar de sincrônico, né? E o diacrônico é o impacto. Então, qual que é a diferença? Se eu estou fazendo um estudo diacrônico, e vou uma análise de impacto, o meu corpus de artigos é e eu olho no futuro os citantes desses artigos. No consumo de informação, o meu corpus é os artigos dos brasileiros e quem eles citaram no passado. Dos 2 jeitos eu vou ter um índice de citação. Tá? O que eu não consigo ver, olhando as referências dos artigos brasileiros, é se os estrangeiros estão citando mais eles, né? Isso eu não vou conseguir, tá? Por quê? Porque para fazer análise de impacto, olhando para o futuro, e mesclar Cielo e Web of Science, precisa comprar os dados da Web of Science. O acesso que a gente tem da Web of Science, ele é um acesso de usuário que, quando você... Quem conhece a Web of Science, você vê que você busca lá, um tema e recupera 100 mil artigos, ou os meus 400 mil. Quem são os citantes desses artigos? Eu posso baixar também os citantes. O que eu não vou saber é que artigo citou qual. Eu não consigo estabelecer um link entre citante e citado. Isso aí, quando se compra essa informação, é que a gente tem esse link. Esse é o negócio deles hoje, para quem faz análise bibliométrica, né? Então, os grupos da Europa, dos Estados Unidos, compram a Web of Science e muitos deles fazem esse cruzamento, né? Então, a gente olha, eu olho o passado, né? Oi. Você tem fazer isso? É muito caro, uma coisa... Então, a gente tem um encontro de bibliometria e cienciometria, encontro brasileiro, que já tem 10 anos esse evento, né? Todo evento a gente se mobiliza
que sai lá nas recomendações finais a necessidade de uso de dados, mas nunca a gente conseguiu alguém que bancasse isso. FAPESP, até agora não, né? Eu acho que o caminho é tem que mostrar a utilidade desses dados, né? Principalmente para avaliação, né? Você está falando mais ou menos? Quando a gente comprou os dados em 2000, para os citantes de 100 revistas brasileiras, foram $25 mil, 100 revistas brasileiras só. Hoje a gente fala de 1.000 revistas na Cielo, né? E comprar o Web of Science... Você quer pegar a base do Web of Science, os citantes das revistas brasileiras, nessa base, é isso? Isso. Só que com o link 1 a 1. Tá? Porque tem uma outra questão. Quando eu faço isso, quando eu estudo impacto verde, quando eu vou para o futuro, quem que eu tenho no futuro? Quem está indexado na Web of Science. Quando eu olho o passado, eu tenho outras revistas não indexadas. Aí eu tenho a minha informação, a minha brasileira, né? O que foi citado. Então, ela é mais rica nesse sentido. Só que é uma informação complicadíssima. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz é citado em mais de 80 formas. Outra que dá problema também. Um problema que é sério também. Acho que um problema que diminuiu aqui não sei se está gravando. Bom, acho que não, voltou, acho que ele é meio intermitente mesmo. Tem uma revista brasileira que chama Jornal de Pediatria e tem uma americana que chama Journal of Pediatrics. Os autores citam ambas iguais, J. Pediat. Então os autores usam se a gente for perguntar qual é a abreviação formal da dados, qual é essa abreviação? Dados? Só dados? Só. Dados fica mais fácil, né? Tem revista que vai ter uma abreviação na Cielo, uma na base SSN, uma na Web of Science, e uma delas vai confundir com uma outra. Então, o que vai garantir isso no futuro é o DOI, né? Com o DOI você consegue esse link mais fácil, no nível do artigo. Não é de jeito nenhum. Os antigos não têm, e algumas revistas hoje também não. E o pior não é isso. Vai fazer o autor colocar DOI em tudo. Essa que é a questão. Então, o autor ele vai citar, ele muitas vezes vai criar essa abreviação da cabeça dele. Ele vai estar lá, revista brasileira, vai pôr Heavy Brás, com ponto, sem ponto. E a gente fica... E aí eu tenho um algoritmo desde a época da Cielo que eu venho aprimorando, né? Em 2015 eu tive com o pessoal na Holanda, que tem o Web of Science, e aí eu consegui com mais dados, porque essa J. Pediat, como que a gente começou a diferenciar quando é uma e quando é outra? A americana foi criada 80 anos antes da brasileira. Então, o volume 1 de uma é 80 anos antes do volume 1 da outra, e como cresce normalmente um volume por ano, eu tenho uma reta de regressão. Então, a gente começou a olhar todas as referências e criar retas de regressão para todas as citações. Então, eu tenho uma forma citada, eu pego todos os anos e volume dela e faço uma reta de regressão. Se a outra forma que ela está sendo citada bate com a reta, acho grande chance de ser a mesma, né? E se não, a gente começa a achar que é uma revista diferente. Então, foi por aí nesse processo, né? A solução disso tudo é quando você liga artigo a artigo, aí você não tem esse problema, né? Então, essa informação da referência bibliográfica tem todo esse... E projeto de bibliometria, assim, né? Eu fiquei 4 anos limpando dados e melhorando o processo de reconhecimento das revistas. Você tem resultados, mas sempre você sabe que ainda precisa... E pior que os meus dados, vocês vão ver, eles vão colocar as revistas de uma área num ranking, né? Então, um problema com uma revista
prejudica muito essa revista, né? Então, a gente fica sempre achando que não está pronto ainda, né? Então, se a gente olhar as referências, só para ter uma ideia, né? Quando a gente olha as referências bibliográficas de ciências sociais e humanas, né? E as outras áreas, né? A gente vai ter uma situação bem diferente, né? Então, na horizontal, a gente tem a idade do artigo que está sendo citado. Então, a gente vê aquele pico, né? Em meses ali, né? Em meses, né? Não, em anos. Anos. Isso aí, o pico de ciências sociais e humanas é 4 anos, 3, 4 anos, né? E nas outras áreas, nota que é 2 para 3, só que o que é mais citado nas outras áreas, nos artigos de brasileiro da Web of Science Cielo, né, que a gente está falando, é Web of Science, né? Olha a distância da linha amarela nas outras áreas e olha como o azul, que é só Cielo, está junto com a amarela, né? Então, olha a importância das revistas nacionais para a ciência nacional, né? Como eu posso falar em fator de impacto, que vai focar... o fator de impacto vai focar na linha amarela no primeiro e segundo ano. Só vai considerar essas citações, né? Para as outras áreas, ok, quanto à base de dados, só a amarela é ali, sei lá, daí uns 85%. Mesmo assim, as outras áreas, porque você está juntando muitas coisas ali, deve ter uma variabilidade lá dentro. Tem. Né? Sim. Se tiver a biomédia, né? Sim. Engenharia, sei lá, deve ter uma... Com certeza. Você está concentrando aí, se fizer por área, vai ter diferença. Exatamente. Mas o perfil aí é totalmente diferente, né? Revista por revista. Então, a obsolescência vai falar o seguinte: qual é a mediana dessa idade? Isso é a obsolescência. Qual é a mediana da idade do artigo citado? Né? Quando que eu tenho 50% dessa área, eu olho no eixo horizontal qual é a idade. Isso é um indicador, desde que junto com o fator de impacto ele era calculado, que é a meia-vida da revista. Você não tem isso? Não, aqui eu não calculei. É a mediana. Não. Eu vou entrar num outro detalhe, que é o quantos por cento está na janela de 2 anos do fator de impacto, né? Claramente, das ciências humanas é 4 anos do pico, né? Bem diferente, exatamente. Com certeza. Então, se for para o Web of Science, ferrou já, né? Se for para o fator de impacto, né? Porque a Web of Science está lá toda a informação, né? Nela, né? Mas quando calcula o fator de impacto, aí despreza todo o restante. É uma janela muito estreitinha, né? Então, aqui a gente tem a distribuição quanto às bases de dados nos diferentes triênios, né? Então, a gente vê que o amarelo é muito menor nas ciências sociais humanas, a gente vê o azul diminuindo e crescendo verde ao longo dos triênios, né? Porque as revistas, aquela expansão da Web of Science no 4º triênio ali, que é 2007 a 2009, que é quando abre para revistas latino-americanas em geral, né? Então, por isso que o verde cresce, as revistas nacionais na Web of Science entrando, né? E nas outras áreas a gente vê que muda um pouco, a gente vê que azul e verde sendo somado não aumenta muito, né? Até diminui no último triênio. Então, se a gente olha só ciências sociais separado de ciências humanas, na verdade, uma das classificações de ciências sociais, que é essa geral na Web of Science, ela é geral, mas ela não abrange outras. Tá? As ciências sociais, em geral, é uma classificação, tem outras também. Tem aplicada, né? Então, a gente nota aí as revistas Cielo e Web of Science, verde, sendo mais citadas, né? Quando vai para as humanas, esse é o comportamento, porque, na verdade, a gente não está enxergando o pico direito, porque a gente tem muita revista muito antiga sendo citada, com mais de 26 anos. Se a gente tira esses extremos, a gente vai enxergar um pouquinho melhor e ver que nas humanas é Cielo mesmo, são as azuis que estão lá junto com... E a gente tem também a linha amarela, a Web of Science também, né? E nota que a Web of Science parece ser menos... a amarela parece haver menos obsolescência, porque ela permanece sendo citada por mais anos, né? Mas é uma questão também
de que as revistas nacionais, nesses anos, não estavam indexadas, né? Se for 20 anos para trás, não tinha Cielo, né? Na verdade. Isso, exatamente. Então, a gente teve um boom de revista na década de 90 para cá, né? Tem até um artigo de 95 na Scientometrics, do ex-presidente da CAPES, o Jorge Guimarães, com mais um autor, que eles dizem nesse artigo, falando do incentivo da CAPES nas revistas nacionais, e a motivação era tirar as teses e dissertações das prateleiras. Então, as revistas nacionais carregam esse estigma aí ainda hoje, né, muitas. Porque quando a gente começa a mostrar os indicadores da importância da produção das revistas nacionais para a produção nacional, o que as pessoas têm de falar é, não, mas as revistas nacionais são como se fossem as revistas da pós-graduação, né, para a desova da pós-graduação, né? Que é isso que foi essa visão de investir lá no início, né? Mas hoje você tem áreas que valorizam, no Qualis, por exemplo, que valorizam as revistas nacionais, os pesquisadores da área que conhecem e valorizam e publicam lá, né? E isso aparece nos indicadores. Você vê as revistas nacionais centralizadas no consumo de informação da área, né? Só que esse modelo de avaliação baseado no fator de impacto vem das áreas duras, e esse pessoal vai falar o seguinte, já vai olhar para a revista nacional e vai falar, não. E vai achar que o fator de impacto é o que há, né? Aí o crescimento nos 15 anos, né, dessa curva, então a gente nota aí aquele pico ali se espalhando mais para os 4 anos, né, nas sociais, nas humanas. A gente tem menor quantidade de produção nas humanas, então não fica tão definida a linha, né? E aí a gente tem para as sociais e para as outras, e humanas e outras áreas, em azul a gente tem o percentual que está dentro da janela de fator de impacto. Então, a gente tem um pouco mais que 10%. Né? Dando só um zoom nisso, a gente vai ver que nas outras áreas é crescente. Né? Vai de 11 para 10 para 12,5%. Né? A concentração nos 2 anos de fator de impacto. Mas nas ciências sociais humanas é o contrário, né? Está indo para fora, né? São os triênios? São 5 triênios que eu usei. Até o último triênio. Eu estou criando agora um... eu estou criando o 6º triênio, apesar de ter sido quadrienal, para ficar comparável, mas eu já vi que vai ser complicado isso. Porque a produção... quando chega no último ano, tem um pico, que é o artigo que tem que sair ainda naquele triênio, né? A pior coisa é quando você está terminando o artigo, a revista não publica. Eu tive um artigo em janeiro, agora, que saiu em 2017, não contou, né? Então, existe esse pico. Então, é complicado não considerar o ciclo da CAPES. O que explica essa variação imensa ali nas ciências humanas? Ciências sociais humanas, é que a gente está num zoom, a gente está entre 10% e 13% só. Não é significativo isso. O real é lá. Aqui é marketing estatístico, né? Quando você não tem que usar teste de hipótese, você usa esse gráfico e fala, é significativa a mudança, né? Quando você tem que usar, aí você usa aquele lá. Mas, na verdade, é só para ver que existe um pequeno movimento aí, mas nada significativo, né? Aí também com zoom, olhando a mesma coisa, só que quando estão sendo citadas as revistas das diversas bases aí, né? Então, o que eu fiz? Né? Eu usei... essas zonas de Bradford estão baseadas na lei de Bradford, né? Então, eu chamei de critério externo o fator de impacto, porque é o que eu estou questionando, então eu vou confrontar com ele, né? Então, o indicador internacional vai ser o quartil do fator de impacto, né, no JCR, e o critério interno vão ser as zonas de Bradford, onde está a revista, quando ela é usada para publicar e quando ela é observada nas referências. As sociais, aqueles quadros, aqueles
gráficos antes, não precisa ver. Tá. Economia está dentro? Economia tá. Não. Peraí. Economia, ciências sociais aplicadas como humanas. Né? Tá. Então, que ali deve ser humana. Né? Não, é que eu tô... É porque tem nessa área que eu falei, essa divisão em 22 áreas, tem uma que é ciências, que é economia e negócios. Tem uma separada, mas nesse caso eu acho que eu usei Web of Science aí ela não está junto. É só sociais e humanas mesmo. Tá? Economia não é considerada. Nesses gráficos, não. Eu vou mostrar separado depois. Mas ali não era, realmente era separado, né? Então, como critério interno, né? Ou seja, se a gente for pensar num indicador que sai da produção nacional, então a gente tem 3 zonas, né? Então, a gente ranqueia a produção, a gente pega a produção em economia, por exemplo, pega os artigos e faz um ranking das revistas que mais publicaram para as que menos publicaram. Então, a gente vê, a primeira zona vai ser um núcleo de revistas que publicou o primeiro terço dos artigos, as que têm mais artigos, né? A segunda zona, a gente tem uma quantidade maior, e a terceira zona é totalmente dispersa, vai ter uma quantidade de revistas que publicaram um artigo naquela área só, né? Que vão sendo, no caso dos brasileiros, a tendência é que esses de um artigo sejam revistas internacionais, não tão conhecidas ou difíceis de publicar. Vocês vão ver que Nature vai estar lá no fim desse ranking, quando se fala de publicação. Quando se fala de citação, ela vai estar no topo, vai ser a primeira, na área dela, que é multidisciplinar, né? Então, eu fiz isso, eu estabeleci as zonas para os artigos e para as referências bibliográficas também. Então, uma hora eu estou vendo produção, outra hora eu estou vendo consumo de informação. Uma hora a revista como veículo de publicação e outra hora como impacto, né? Então, essa é a produção na área. Eu pego a área multidisciplinar, porque é uma área, ela está toda aí, são só essas revistas na área multidisciplinar, né? Não tem muita revista com essa classificação. E a gente vê que, obviamente, é uma revista brasileira quando eu olho os artigos, né? Então, a gente vê que tem, no último triênio, tem 255 artigos publicados na Anais da Academia Brasileira de Ciências, seguido de uma revista de 2 revistas americanas, e a gente nota ali nos triênios qual era a zona, né? Então, a zona 1, durante os 5 triênios, é a Anais da Academia Brasileira de Ciências. Então, a Anais da Academia Brasileira de Ciências, ela tem 1/3 da produção nacional em todos os triênios. A gente vai para o segundo, tem mais 2 revistas, e a terceira zona, que é o terceiro terço dos artigos, que não chega a 255, esse é um problema, né? Porque a gente vai pegar 1/3, não dá para quebrar uma revista no meio, não dá para dividir uma revista em 2 zonas, né? Ainda que a gente poderia pensar em alguma coisa desse tipo, né? Mas a gente fez essa zona, nota que a gente identificou cada zona em cada triênio para cada revista. Isso, quando a gente fala do artigo, a revista ela é classificada numa área só. Mas quando a revista está sendo citada, ela vai ser citada na área dela e nas outras áreas. Eu posso ignorar a área e juntar todas as citações como da área dela, ou eu posso pegar citações que ela recebe em cada uma das áreas, que é um pouquinho do que acontece no Qualis, que recebe notas, classificação diferente nas diversas áreas, uma revista. Por origem do pesquisador. Não. A revista recebe classificação diferente, por exemplo, pela dados. A dados. Sim, mas que o pesquisador que está vinculado a esses programas de pós-graduação. Que publicou nela. Isso aí. Só que aí a classificação dela, muitas vezes, numa área mais longe dessa área de origem, ela vai ser menos reconhecida. Isso é fonte de muita crítica no Qualis, né? Tem gente que fala, não tem como uma revista ter
importâncias relativas, né? Mas tem, né? Para uma área e para outra, isso até tem sentido, né? Então, a gente tem que na terceira zona, a Nature está no início da terceira zona, né? Tem 31 artigos no último triênio. Por quê? Ela é zona 3, porque é difícil de publicar, né? Nesse caso, né? Quando a gente olha o consumo dessa área, ó, Nature é o primeiro terço, né? A zona 1 é a Nature, né? Com 21 mil citações. Quando a gente chega na zona 3, começa com 2.000 citações da ANAES, da Academia Brasileira. Então, a gente tem a situação totalmente contrária. A gente vê que zona 1 e 2 são revistas internacionais e as revistas nacionais estão, as poucas que tem, né, as 3 aí no caso, nacionais não, Cielo, na verdade, que a gente tem uma da África do Sul. E a gente vai ver essa classificação, e o que a gente fez foi ver qual foi a trajetória da revista, né? Então, a revista, nessa mudança de triênio, a revista melhora de zona, ela vai da zona 3 para 2 para 1, então a gente começou a identificar essa trajetória, né? Então, a gente nota que a primeira revista aí essa é a área, esse é consumo, né? Citação de economia e negócio, está aí a administração, não sei se tem contabilidade aí no meio também. E a revista de administração, ela é a única que teve 2 saltos. A gente usou U para 2 ups, ela teve, né? Ela começou na zona 3 e foi para 1 ao longo dos triênios, né? O segundo bloco de revistas deu um salto, era 2 e foi para 1. Então, nota que todas elas terminam na zona 1, no último triênio. Então, no início do período, só o terceiro bloco em diante é que era a zona 1, com exceção dessa. E aqui, essa é a zona 1 no fim do triênio, né? Então, a gente tem as que ficaram estáveis e as que oscilaram, né? 2, 3, 2, 1. Ficaram estáveis na zona 1, é isso? Ficaram estáveis na zona 1, que são revistas estabelecidas, né? Essa revista econométrica, eu só conheço porque dizem que essa revista, na USP, vou até falar para na pós-graduação em economia, se alguém publica nessa revista, eu não sei se isso estava lendo agora na época da crise. Vira professor lá na hora. Então ganha 100 mil reais. Ganha 100 mil reais. Sempre já ouviu falar isso. Sempre eu gasto um tempinho, chutem, 10 mil, 100 mil reais. Não sei. Eu não sei se é a fundação. Ah, é? Que área que é? Diz, eu já ouvi esse papo de um professor da USP, inclusive, da economia, que falou isso. Que publicou lá, não? Pois é. Essa é econométrica. Tem métrica, ó, já dá para... Muita gente aqui tem chance. Então, prêmio da Dados. Prêmio da Dados. Você está numa categoria, você vai para baixo. O S você cai. A UERJ, se publicar, você paga. Pega uma bolsa do Gebel aí para a UERJ dar um prêmio. O UERJ, se é um professor titular, você vira assistente. Bom, quando a gente vai para... Não vai para o fim, não. Falta pouquinho. Em humanas, ó, o que acontece em humanas? Em humanas a gente vai ter, essa é a zona 1 que termina o triênio, mas a gente vê, ó, que tinha revistas que não eram citadas porque as que as citam talvez não fossem indexadas na época, né? Então a gente tem essas revistas que dão um salto, mas saiu do zero, né? Ou não era indexada, por isso tem o asterisco, né? Então aqui a gente pode olhar tanto no contexto de uma área, quanto olhar uma revista específica também, e ver qual é a trajetória dela em diversas áreas, já que ela é citada nas diversas, né?
Tá? Então, a gente vai ter as diversas trajetórias, né? Então, olhar a evolução ao longo dos triênios te dá uma informação sobre a revista numa análise comparativa, né? Que você tem um universo das referências da área. Então, aqui é um empurra-empurra, né? Então, para uma revista que cresce, ela vai tirar uma. É o que acontece mais ou menos com os programas de pós-graduação, quando são ranqueados lá na CAPES, né? Você tem lá docente, discente, produção intelectual, e você vai fazer um ranking, vai ter muito bom, e se uma hora tem um limite, o núcleo ali, e cai um daquele critério, né? A dados não está aí, não, então, a dados está eu queria trazer esse slide para dados, mas nas sociais, os dados nesse nível ainda estão... aí fica complicado mostrar, porque depois você tem uma revista que devia estar com mais citação, não está, por isso eu ainda não consegui. Tem aí, Revista Brasileira de Ciências Sociais, por exemplo? Então, é que a gente tem feito essa comparação, quando a gente olha o consumo da área de ciências humanas, a gente está fazendo isso para todas as citações, a gente faz um recorte de 5 anos de idade só, a gente tira a autocitação de revista para ela. Então, como a gente faz essa identificação das zonas em cada um dos 5 triênios, cada área, e com 8 filtros, isso dá mais de 8.000 distribuições dessa de Bradford. Então tem área que a gente ainda não está mostrando os dados, porque uma que é prejudicada é outra que sobe, né? Então a gente ainda não tem, sociais ainda está. A gente fez isso para a área do Essential Science Indicators, que é aquelas mais amplas, só que por ter saúde pública ali ainda não mostra um cenário legal, né? Então, para sociais, o Web of Science, a gente ainda não resolveu. Estou com o computador errado. Esse é um perigo. E aqui, olhando, aqui a gente tem áreas bem... ainda as 23 do Essential Science, né? E o que a gente está vendo aqui são quantidade de periódicos que subiram de zona no período, né? Entre os 5 triênios, né? E azul é se a subida foi de revistas da própria área ou das outras áreas que ela consome. Então, dá para ver que sociais e humanas, que são as primeiras, são as que mais têm revistas nacionais, né? Revistas brasileiras. Então, as áreas que mais têm revistas nacionais melhorando de zona são sociais e humanas, né? Só que a importância das revistas nacionais para os artigos brasileiros. É aí que o pessoal das outras áreas olham esses dados e fala assim, mas você só está olhando o impacto nacional, né? Eu estou olhando o impacto que não é olhado nas análises tradicionais, né? Mas a gente está vendo uma importância relativa, a gente vê as revistas internacionais e a importância delas aí, mas o que não dá para negar é que as revistas nacionais estão ganhando espaço, né? Estão ocupando um espaço nas citações, né? É muito legal isso, né? São dados que não... Sim, isso vai ser importante. Um bom cego, né? Exatamente. E quando a gente olha os mesmos dados com a classificação da Web of Science, a gente vai ter lá ciências sociais aplicadas primeiro, onde tem mais revista crescendo, a 60, sendo que em vermelho ali são as revistas das outras áreas e crescendo em importância para as ciências sociais aplicadas. Educação, também a mesma coisa. Então, esse cenário que vem fazendo a gente olhar também, por exemplo, aqui é não só as que cresceram, né? Então, aqui a gente tem a quantidade de revistas citadas pelos artigos em ciências sociais. Então, 5.000 revistas, dessas 5.000, 800, quase 900, são da própria área, né? E aqui é o percentual que vem crescendo, né? Que vem crescendo nas zonas, e aqui separando brasileiras, América Latina
e outros países, né? Então, a gente vê que as brasileiras, 40% das brasileiras ascenderam no período, né? Quando são revistas de outras áreas, a gente tem um crescimento menor, mas as brasileiras crescendo também. Isso em ciências sociais. Isso é o consumo, né? Isso é o consumo. Isso. Qual que é a base que está usando aí? Eu perdi. É mesclado Cielo e Web of Science. Essa é que você propõe. Isso. E aqui a gente tem todas as citações e aqui a gente pega só as citações entre as revistas da própria área e sem autocitação, ou seja, muito mais restrito. Vamos comparar só as da área e a importância para ela, né? Ou seja, outras áreas desaparecem e a gente tem só 6,7% crescendo, né? Aí a competição aqui entre as da área fica muito mais acirrada, né? A gente tem as mesmas quantidades, mas uma menor quantidade de revistas se destacando, né? O que é interessante também para fazer alguma distinção, né? Distinguir com essa parte lá, né? Você pode distinguir melhor ranqueagem dos brasileiros, né? Que estão crescendo, é isso? Ou não? Na verdade, aqui, ó, na direita, a gente tirou a autocitação e a revista deixa de contar para ela quando ela é citada em outras áreas. Essa é a questão. O que você falou tem sentido mesmo do lado esquerdo. Isso. Porque você vê aqui as revistas, outras ali, né? Outras revistas, a maioria, né, 684 da própria área, sendo que 4% só cresce. Você atribui a área à revista? A área que a base de dados diz que ela é, a categoria que ela está na base de dados. Mas é interessante as duas coisas. É aquilo que eu te critiquei no início, o que eu faço. Mas não tem como usar essa informação, outra classificação. Dados, está em que área? Ciências sociais? Ciências sociais não é essa geral. Quer ver? Vamos ver aqui na Web of Science. Web of Science, eu acho que vocês vão estar... Não está em multidisciplinar, não, algo parecido? Não. Não, eu acho que é Não. Applied Social Science. É a primeira ali. É applied? Eu acho que é. Agora eu não estou certo. Não, não é ciência. Não é política. Não tem política. Sociais aplicadas. Não, está em sociais. Agora eu não estou lembrando só se é geral ou... No Brasil, ciências sociais aplicadas não é, ciência política não é. É economia, direito, é uma outra classificação. Se o direito É ciência social pura. Não, o direito não está nas aplicadas. Não é ciência aplicada. O direito está na sociologia, antropologia, ciência política, direito. Não são Arião Isso é CNPq, outra. É Arião Não é tanta coisa que você Que não é aplicada. Não, é por isso, mas independente de como você classifica isso, fica totalmente... Essa é a minha questão, é calcular o indicador numa mais abrangente e na outra e mostrar o problema disso também. Porque você os dois indicadores, você tem ali aqueles outros da tabela anterior, você tem ali, você pode comparar o que é restrito a uma área e o que é mais ampliado também. Sim. Duas coisas, são duas informações paralelas. Exato. Você tem que pensar. Não, claro, E aqui o mesmo para ciências humanas, né? Tá, então, a questão é linhas bem gerais, né? A gente vê periódicos brasileiros ascendendo na importância para a pesquisa nacional, e aí isso mostra que precisa de fontes mais abrangentes, indicadores que sejam sensíveis à evolução. Tem literatura extensa aí, que olhando o fator de impacto, ele quase não muda. As oscilações são estranhas, né, erráticas muitas vezes. Os autores falam que as três casas decimais do fator de impacto é uma falsa ideia de precisão, porque, na verdade, é só para diferenciar a hora que ranqueia entre as áreas, né? Só que é o seguinte, você manipula fácil o fator de impacto, os editores manipulam, porque na fórmula, né, no denominador, que
que estão os artigos, é uma média de citações por artigos, né? Os artigos publicados pela revista nos 2 anos anteriores, no denominador, só conta artigo original e de revisão. E em cima, no numerador, não tem como ver na referência se é um editorial, se é uma carta. E o que os editores vêm fazendo já há bastante tempo, né? Publicando bons editoriais e polêmicos que são supercitados. Então, conta no numerador e não conta no numerador. Então, o indicador é hiper manipulável e tem essas 3 casas de decimais como se fosse algo preciso, né? É preciso, mas você mexe fácil, né? O Cielo cortou isso agora. Cortou? Dos novos critérios do Cielo agora, você não pode fazer mais isso, porque o editorial Não, ele não publica. Não conta. Não conta, mas quando o seu editorial é citado, a sua revista está sendo citada. Esse é a ideia. Não conta como aquele mínimo, né, da área. Aquele mínimo. Não, tudo bem. Mas quando você vai calcular o indicador, você olha a referência bibliográfica, tá lá dados, pode ser o seu super editorial polêmico que está sendo citado, isso vai contar. Isso muitos editores fazem. Contam, com certeza. A revisão é considerada normal. Sim. Na área biológica, tecnológica, Sim. O que eu tenho ouvido falar, eu ouvi do Aleone, né, lá na pessoal de agrárias, eu ouvi dizer que os periódicos nacionais não aceitam estudo de revisão de pesquisador novo. Que a área hoje está muito mais exigente com quem pode fazer estudo de revisão na área. Às vezes o cara faz uma tese e faz uma puta revisão da tese. Então, e na enfermagem, então? A enfermagem, diversos editores nacionais não deixam citar tese e dissertação na enfermagem. Eu criei uma revista no Brasil só de estudo de revisão, acabaram com ela. Estamos reerguendo. Só que a gente está nesse papo. Mas vamos Bom, fechar é isso. É isso.